Eu sou a Mônica, professora de português do Colégio São Judas Tadeu em Porto Alegre. O projeto sobre o qual eu vou falar se chama Recontando a Cidade. Esse projeto foi criado para mostrar para os alunos do sexto ano as vivências diferenciadas que a literatura é capaz de proporcionar. Além da língua portuguesa, o projeto contou com a participação das disciplinas de matemática, história, ciências e artes. Tivemos como leitura duas obras literárias como norteadoras do projeto. A motivação foi a leitura dos poemas do Mário Quintana, que estão reunidos no livro Eu, Passarinho. A partir da leitura desse livro, os alunos identificaram como acontecia a construção da rima e do ritmo e também observaram os espaços que eram retratados em cada poema, também criando desenhos com releituras de cada um dos poemas, construindo ilustrações para o livro. Assim, os alunos tiveram que identificar os lugares que estavam sendo representados em cada um desses poemas. Após isso, ainda no primeiro trimestre, os alunos realizaram a leitura do livro A Lenda do Tesouro Farroupilha, do autor gaúcho Luiz Dil. Esse livro retrata a aventura de jovens que saem em busca de um tesouro e seguem pistas que estão espalhadas pela cidade. Durante essa leitura, os alunos identificaram os espaços, os monumentos históricos, a natureza e a cultura representada na obra. Com a ajuda dos conhecimentos da disciplina de matemática, os alunos puderam calcular as distâncias entre os pontos percorridos pelas personagens do livro, com a ajuda de aplicativo de mapa, identificando escalas, fazendo conversões de metros para quilômetros e planejando um roteiro de viagem, tentando identificar as menores distâncias a serem percorridas para a chegada aos locais desejados. A partir da criação desse roteiro, as 3 turmas de sexto ano realizaram já no início do segundo trimestre uma saída de estudos, a fim de percorrer alguns dos espaços pelos quais as personagens passaram, relacionando o que estava sendo apresentado no livro com o que era visto pelos alunos. Então, junto com a professora de História, eles puderam entender melhor por que os lugares e os monumentos históricos vistos são tão importantes e ajudam a contar a história, principalmente no Museu Júlio de Castilhos, na Praça da Matriz, no Palácio Piratini e na Igreja da Matriz, onde os alunos realizaram uma visita guiada e puderam aprender mais sobre os lugares que muitos só conheciam através da leitura do livro. Com a professora de Geografia, os alunos observaram as mudanças que as paisagens culturais e naturais da cidade sofreram ao longo do tempo, realizando um trabalho comparativo com imagens antigas e o que foi observado durante a saída de estudos. Em artes, os alunos identificaram as maneiras como o corpo é representado nas obras de artes que estão espalhadas pela cidade. Com os conhecimentos de ciências, eles puderam identificar a forma como a natureza se apresenta e como deve ser preservada em qualquer espaço. Foi realizada uma visita à hidráulica Moinhos de Vento, lugar por onde os personagens do livro também passam em busca do tesouro. Ali, com o auxílio de um guia, os alunos puderam observar todo o trajeto da água até ela chegar na torneira das casas, e também a importância do descarte adequado do lixo para a preservação do meio ambiente e de um mundo mais sustentável. Então, ainda no segundo trimestre, os alunos realizaram em sala de aula uma discussão sobre cada um dos lugares visitados, levantando suas características e, a partir daí, utilizando os recursos do Google Documentos e o Google Sala de Aula, criaram poemas para recontar a cidade. Com ritmo e rima, os poemas criados tiveram como inspiração cada um dos lugares que os alunos visitaram e as histórias que ouviram a respeito de cada um desses espaços. Assim, relemos alguns dos poemas do Mário Quintana, que também tem como tema os espaços de Porto Alegre. Com esse projeto, os alunos puderam perceber que é importante reconhecer a história da cidade em que vivemos para reconhecer a nossa própria história. Com a leitura do livro A Lenda do Tesouro Farroupilha, que faz referência a diversos locais históricos da cidade de Porto Alegre, e com a inspiração dos poemas de Mário Quintana, os alunos viram que é possível reconhecer a realidade a partir da leitura literária. Eles conseguiram, então, ao se apropriar da cultura e da história dos espaços nos quais estão inseridos, analisar, interpretar e descrever a cidade através dos seus poemas. E assim também puderam se enxergar como parte dessa história. Mas o mais importante, eles puderam entender como a literatura ajuda a construir a nossa identidade cultural. Para finalizar o projeto, foi realizado um sarau, no qual os alunos puderam apresentar seus poemas e contar um pouco como foi a experiência de leitura e todas as etapas até chegar ao final do projeto, que foi a criação de um livro com todos os poemas chamado Recontando a Cidade.